Fala pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre o Programa Nacional de Imunização. Hoje nós vamos ver o manejo das caixas térmicas de uso diário e também para o uso extramuro, para quando tem uma campanha de vacinação ou alguma atividade externa, fora do posto de saúde ou da clínica da família. Então nós vimos que uma grande preocupação do Programa Nacional de Imunizações é quanto à conservação das vacinas, dos imunobiológicos. E dando continuidade com esse tema, hoje nós vamos ver como é feita essa conservação, esse manejo, nas caixas térmicas. Então vamos começar a nossa aula. Então, na sala de vacinação, as caixas térmicas, o indicado é que elas sejam de poliuretano, que é um material plástico, com a capacidade mínima de 12 litros. Então não se deve utilizar uma caixa térmica menor do que a capacidade de 12 litros. E a sua organização deve seguir alguns critérios. Primeiro, as bobinas de gelo reciclável, também conhecidas como gelox, elas devem ser alocadas nas laterais e embaixo da caixa térmica. E o termômetro, ele deve ser instalado nessa caixa, deve ter o seu sensor posicionado no meio da caixa, bem no centro. Tá vendo esse fio aqui? Na pontinha a gente tem o sensor do termômetro. E esse termômetro, você deve esperar ele atingir o mínimo de 1 grau positivo para você poder colocar as vacinas ali dentro. Tá? Não se deve colocar antes de ele atingir esse mínimo de 1 grau positivo. Lembrando que essas recomendações aqui, elas são para aquelas caixas que vão ser usadas no uso diário dentro da própria sala de vacinação, onde no início do dia as vacinas e os diluentes elas são retiradas da câmara refrigerada e são alocadas ali nas caixas térmicas, que vão ficar dentro da própria unidade. Tá? Então essas dicas aqui são para esse caso. Então continuando com as recomendações. Os imunobiológicos eles devem ser acomodados no centro da caixa, sempre em recipientes plásticos, para que seja feita uma melhor organização, e para que seja feita também a identificação dessas vacinas. A temperatura deve ser monitorada continuamente. Se a temperatura começar a aumentar, devem ser trocadas as bobinas de gelo, que elas não mantêm a temperatura ali ad eterno. Elas têm um período que elas vão começar a esquentar e derreter. Então as bobinas elas têm que ser trocadas sempre que for necessário. E como você vai saber isso? Monitorando a temperatura continuamente. E agora, aqui nesse slide, nós temos as recomendações para as caixas térmicas que vão ser utilizadas em atividades extramuro. Quando, por exemplo, vai ser feita uma campanha de vacinação em uma escola, um colégio, uma creche, e a equipe vai ter que levar essas caixas térmicas até o local. Então, nesse caso, tem algumas diferenças. Então, primeiro, é recomendado que se utilize no mínimo 3 caixas. Uma vai ser utilizada para as vacinas, outra caixa vai ser utilizada para levar as bobinas de gelo extra e uma outra que vai ser utilizada para as vacinas que estão sendo usadas no momento, porque essa caixa ela vai ser aberta numa frequência maior. As outras não, elas vão ficar fechadas, só vão ser abertas quando necessário. Devem ser levadas as bobinas extras de gelo em quantidade suficiente para a atividade que vai ser realizada. Nesse caso aqui, quando você vai transportar essas caixas do posto até o local, as bobinas têm que ser colocadas no fundo, nas laterais e nas laterais, assim como na situação anterior. O sensor do termômetro também vai ser colocado no centro da caixa térmica e você tem que aguardar até que a temperatura atinja o mínimo de 1 grau positivo. Continuando. As vacinas elas têm que ser organizadas também, nesse caso, em recipientes plásticos e que fique de uma maneira segura,
e que evite que elas fiquem soltas e sofram impactos dentro da caixa durante o deslocamento. Posicionamento do sensor do termômetro a gente já falou. E também deve ser colocado bobinas reutilizáveis cobrindo os imunobiológicos. Então, nessa situação, né, do uso extramuro, você deve colocar a bobina de gelo embaixo, nas laterais e em cima, tá? Para que garanta que a temperatura permaneça baixa e essas vacinas não tenham uma variação grande de temperatura nesse transporte. As caixas que vão ser transportadas, elas devem ser lacradas com fita adesiva, tá? E identificadas externamente com o conteúdo delas. A temperatura deve ser deslocada, né? Sempre. O monitoramento da temperatura é sempre uma prioridade. E o gelo, o uso, né, de gelo em barra ou gelo em escama, que é aquele gelo que a gente compra em saco para colocar às vezes numa festa, no aniversário, no isopor, o uso daquele gelo ali não é recomendado, não se deve utilizar esse tipo de gelo. O uso é exclusivo das bobinas de gelo, do Gelox. Então essa parte de caixa térmica é bem tranquila, foi bem rapidinho. E agora nós vamos passar para o próximo tópico, que são as vias de administração dos imunobiológicos. Essa matéria vocês provavelmente já tiveram em algum outro momento durante o curso, e aqui nós vamos relembrar. Então a primeira via é a via oral, que é a via utilizada para substâncias que são absorvidas no trato gastrointestinal. E o volume, né, as doses são administradas geralmente aí pela boca, tá, na sala de vacinação. E exemplos de vacinas que são administradas pela via oral. Nós temos a vacina contra a poliomielite e nós temos a vacina contra o rotavírus humano. E aqui na imagem a gente vê, né, a criancinha tomando a vacina da poliomielite. E é interessante, né, que quando você administra a vacina, você tem que orientar ali o responsável, né, geralmente a mãe ou o pai, que deve se posicionar bem a criança, porque você vai administrar aquela dose e se a criança deixar uma parte dessa dose cair ou cuspir uma parte, você não pode administrar outra. Então tem que garantir que a dose seja feita da maneira mais eficiente possível, para a criança engolir aquilo ali. Então nós vimos a via oral e agora nós vamos ver as vias parenterais, que se divide em intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. São as vias que vão utilizar as agulhas para sua administração. E aqui um ponto importante, e é bom que vocês se lembrem disso, é que para a administração de vacinas não é recomendada a asepsia, tá, com o álcool, como é feito nos outros tipos de injeção. Você só vai fazer essa asepsia quando houver sujeira perceptível. A pele deve ser limpa utilizando água ou sabão ou álcool 70. Só que aí você vai ter que esperar que esse álcool seque ou evapore totalmente. Caso contrário, não se faz asepsia. Você administra a dose diretamente na pele, salvo se tiver alguma sujeira aparente. Via intradérmica. Nesse caso, a vacina é aplicada dentro da própria pele, na derme, que é a camada mais superficial da pele. Essa via ela proporciona uma absorção lenta e o volume máximo administrado ele é bem pequeno, é de no máximo 0,5 ml. E o exemplo da vacina que é feita por essa via é a vacina BCG. A vacina da raiva humana também é um exemplo, tá, no esquema de pré-exposição. Então a mais comum mesmo, e o maior exemplo é a vacina BCG, que deixa aquela cicatriz no nosso braço. Você provavelmente tem, é só você olhar aí para o seu braço e você vai ver a cicatriz da BCG. Em alguns casos mais raros, a criança pode não desenvolver essa cicatriz, mas em regra, todos nós temos que ter a nossa cicatriz aí da vacinação com a BCG. Via subcutânea. Então, nessa via, a vacina é introduzida na hipoderme, na camada
embaixo da pele, onde nós encontramos o tecido adiposo, a gordura. O volume máximo de administração costuma ser em torno de 1,5 ml. E as vacinas administradas por essa via, nós podemos citar a vacina contra o sarampo, contra a cachumba e rubéola, e também a vacina contra a febre amarela. Via intramuscular. Na via intramuscular, o imunobiológico ele vai ser introduzido diretamente no tecido muscular. E essa via, geralmente, o volume máximo de administração é de 5 ml, mas só que nesse caso tem que ser feito no glúteo. E as vacinas do Programa Nacional de Imunização, elas são feitas no músculo deltoide. Então o volume administrado raramente vai passar de 1 ml. E a maioria das vacinas do PNI, elas são feitas pela via intramuscular. Então existem vários exemplos de vacinas que são feitas por essa via. Então a vacina contra a difteria, tétano, pertussis, hemófilos influenza B, hepatite, a vacina antitetânica, vacina contra a raiva na versão inativada, pneumocócica, contra a poliomielite, entre outras. Então, a via intramuscular é uma das mais utilizadas quando a gente fala de vacinação. Outra observação importante, ainda sobre a via intramuscular, é que em crianças menores de 2 anos, as vacinas aplicadas pela via intramuscular devem ser feitas no músculo vasto lateral, é feito na coxa, na perninha ali da criança. Por quê? Ela ainda não tem o deltoide desenvolvido o suficiente para receber uma injeção intramuscular. Então é feita no vasto lateral da coxa. Nesse caso também é importante orientar quem estiver levando a criança para ser vacinada que é necessário segurar a criança vigorosamente para ela não se mexer, para evitar que aconteça algum tipo de acidente. Caso você veja que o responsável não está conseguindo segurar a criança, não aplique a vacina, tá? Porque depois, se acontecer alguma coisa, ainda vão querer te culpar. Então é bom ficar atento quanto a isso. Então nossa aula de hoje foi um pouquinho mais rápida, né? Vai ficando por aqui. Não deixem de ler a apostila e qualquer dúvida podem me encaminhar pela nossa plataforma. Tá bom, pessoal? Um abraço.